Olá, meu amigo, meu querido, muito bom estarmos aqui. Esse é o podcast Liderança. Eu sou Klaus Piragini e nós estamos aí estudando um pouco sobre liderança esse ano todo. Já estamos em mais de 40 podcasts, cada podcast tratando um assunto diferente da liderança. E o de hoje, eu não diria que é um estudo, eu não diria que é algo muito profundo, mas são dicas que eu queria dar de aquilo que eu vejo no tempo que eu já sou líder, que eu já tenho liderado pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de começar, Então o tema de hoje é: você não sabe começar? Começa agora, podcast de liderança com Klaus Piragini. Uma das coisas que eu percebi nesse tempo todo é que muitas pessoas têm sonhos, têm planos, têm um grande objetivo, querem fazer coisas grandes, querem fazer projetos na sua vida, mas elas têm muita dificuldade de entender os passos para começar esses projetos, como tirar esses projetos dos sonhos, Talvez porque nós fomos treinados desde criança a assumir cargos, a assumir funções que já existiam e não começar nada. A gente não foi treinado para começar um projeto, Quando você vai para a escola, você entra na escola, já tem cadeiras, já tem professores, eles já têm um currículo e eles vão ensinar você e você só tem que se adequar com aquelas matérias. Quando você procura o seu primeiro emprego, na maioria das vezes você também não tem que ficar preocupado com as coisas que você vai ter que começar, porque geralmente você vai sentar numa cadeira, numa empresa que já vai te dar a tarefa que você tem que executar e você começa a trabalhar por ali. É muito difícil você começar alguma coisa e do nada, do zero, tirar um objetivo, tirar um sonho da cabeça e colocar em prática. E hoje eu quero ajudar você a fazer isso porque eu vejo que tem muita gente que tem ideias boas, tem planos bacanas, mas eles não conseguem fazer porque, como eu disse, não tiveram nenhum tipo de orientação sobre isso. Isso é interessante porque, compartilhando um pouco da minha experiência, quando eu comecei o ministério do qual sou pastor, nós começamos do zero, nós não tínhamos nada, não tínhamos estrutura. E foi muito difícil começar um projeto do zero, foi muito difícil você conseguir trabalhar um projeto sem estrutura, sem nada. Mas também foi muito gratificante porque aprendi muitas lições com relação a isso. Como que a gente pode fazer um projeto do zero? Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, esse trabalho é para você. Esse podcast é para você, porque muita gente aí vai se perguntar por que as coisas não acontecem, por que eu não consigo dar continuidade, por que eu não consigo tirar essa ideia do papel. Então, a primeira dica que eu quero dar a você, é não despreze os começos simples. Muita gente, querido, não começa nada porque fica esperando uma grande oportunidade, um grande recurso, um grande dinheiro, investimento financeiro, recursos financeiros, pessoas. É como se você quisesse começar as coisas já no topo, lá em cima. Mas na maioria das vezes, ou quase sempre, as pessoas não começam assim. Elas têm um processo, elas têm que passar por por fases, etapas, para conseguir chegar a esse lugar onde elas planejaram. Muita gente não entende isso e por isso acaba dificultando o seu trabalho. Então, entre outras coisas, aí você precisa ter uma mentalidade que, ainda que isso que você vai começar agora pareça pequeno, pareça pouca habilidade, recursos ou investimentos ou pessoas, ele tem um potencial de crescimento e com o tempo, a dedicação, com as decisões corretas, você vai conseguir fazer com que isso aconteça na sua vida. Então, muita gente, como eu disse, vai esperar o momento ideal. Esse momento ideal às vezes nunca acontece. O recurso ideal nunca vai acontecer. Então nós temos que começar com aquele pequeno começo que às vezes parece tão insignificante, mas que você vai dia a dia somando talento, qualidade, decisões, planejamentos, pensamentos, e isso vai gerando para você um crescimento e vai levar você a algum lugar maior. Eu percebo que quando as pessoas são chamadas, às vezes, para começar um grande projeto, muitas pessoas decidem assim, porque quando elas chegam naquele projeto, elas veem que ele é pequeno, que ele não tem uma estrutura adequada e elas acham que estão voltando para trás. Mas na verdade elas não estão voltando para trás, elas estão caminhando na direção do sonho, do objetivo delas. Você pode viver a vida inteira fazendo algo que você nunca quis fazer
e achar que está na frente, mas na verdade você não está, você simplesmente não está fazendo aquilo que você desejaria fazer com a sua vida. Então, aqui está um cuidado. Eu me lembro de uma história pessoal que quando nós começamos a Quírios, nós começamos numa garagem. E a pessoa que ia começar a Quírios conosco, quando ela chegou naquela garagem, ela viu a garagem e ela foi embora e nunca mais voltou. Ela não acreditou que aquilo pudesse crescer do tamanho que hoje Deus tem feito. Então, não despreze os primeiros começos, não espere o tempo ideal, né? Não espere você ter recursos maiores, porque isso pode ser que nunca aconteça. Trabalhe todo dia um pouquinho aí pelo seu sonho. Essa é a minha segunda dica. A minha segunda dica é que você precisa então pegar isso, esse pequeno começo, e trabalhar todo dia um pouquinho por aquilo que você quer realizar. Você precisa pegar isso e fazer com que cada dia você tenha um envolvimento, uma estrutura, uma parede nova, é um projeto novo, é um cliente novo, é um contato novo, é uma conexão nova. E todo dia você trabalhando um pouquinho pelo teu sonho, isso que é pequeno vai crescer. Então tenha essa mentalidade de crescimento, trabalhe todo dia um pouquinho pelo seu sonho. A terceira dica, isso eu acho que é a mais importante de todas, você precisa aprender a multiplicar o que você tem nas mãos. Um dos grandes erros que eu percebo no povo que está começando assim algum projeto, ou quer crescer no seu projeto, no seu sonho, é que eles acreditam que eles vão pegar mais atribuições. Vamos tentar explicar isso. Às vezes você está dentro do seu departamento e você quer ser um grande gerente, um grande diretor. Então você acha que você tem que pegar mais cargos, pegar mais atribuições e se envolver em outros departamentos além do seu. Isso pode ser um perigo porque você deixa de fazer aquilo que você está sendo pago para fazer, para tentar se envolver com coisas que você não tem nenhuma responsabilidade. O segredo é você pegar aquilo que te confiaram e multiplicar. Você precisa aprender a fazer crescer aquilo que está nas suas mãos, ao invés de ter mais cargos e mais títulos. Eu vejo isso também muito no meu trabalho. Eu vejo pessoas que já têm uma responsabilidade, já têm um cargo, já têm um trabalho, mas ao invés delas pegarem aquilo e fazer aquilo ficar grande, crescer, não, elas se envolvem com mais 10 outros tipos de trabalhos diferentes e aí acabam não conseguindo fazer nada. Eu me lembro de um jovem que um dia veio falar comigo que ele queria ter um crescimento, né? Ele queria ser reconhecido como um líder. E depois de ouvir um pouco de tempo ele falando sobre isso, como ele não era reconhecido e como a gente não percebia o grande potencial de liderança que ele tinha, eu disse, mas você não foi confiado pela sua liderança a cuidar de determinado grupo de pessoas? Ele disse, eu fui. E você tem cuidado desse grupo? Ele disse, não. Você tem se reunido, tem passado a visão para eles, tem mostrado como deve ser feito, você tem se dedicado a eles? Ele falou, não, isso é muito pouco para mim. Então ele queria outras atribuições, mas não conseguia fazer multiplicar aquela que era confiada a ele. E aqui está o segredo. Muita gente se perde, essa é a chave. Se alguém colocou algo na sua vida, multiplique. Faça crescer isso, antes de você se preocupar se você deveria ter outros reconhecimentos. Quando eu era bem jovem, assim, uns 20 e poucos anos de idade, o meu diretor, dono da empresa, me deu uma gerência. E era interessante porque era uma gerência que ninguém queria aquela gerência. Era uma gerência que vendia por atacado e também vendia por Sedex. Hoje, naquela época, 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, você vender por Sedex era uma novidade. A grande maioria das pessoas iam na loja comprar. Não era, hoje em dia a gente tem esse hábito, até por causa da pandemia, a gente acostuma muito comprar as coisas e entregar em casa, mas naquela época não era assim. As pessoas não gostavam de pagar frete, as pessoas não queriam, o Sedex na época era um projeto novo do Correio, era bem interessante isso que estava começando, né? Tinha os comerciais, mas quando eu recebi aquela gerência, eu vi um potencial. Eu vi um potencial incrível naquilo, porque primeiro eu podia vender atacado, mas ninguém na empresa podia.
e segundo que eu podia fazer entrega. E a loja só tinha ela tinha bastante nome, né? Mas ela só tinha uma sede, só tinha um lugar que era no centro de São Paulo. Então muita gente não conseguia comprar os remédios que ela vendia. Então eu percebi esse potencial e comecei a multiplicar aquilo que estava nas minhas mãos. Algumas pessoas falam assim, você não quer assumir uma loja de um shopping, você não quer assumir uma outra empresa, porque a empresa tinha mais 2 lojas em 2 shoppings que eram muito chiques, e onde eu trabalhava, que era um lugar feio, era um lugar que não tinha nenhum tipo de estrutura. Mas de repente nós começamos a vender mais do que as lojas do shopping. E dá mais lucro para a empresa do que as 2 lojas do shopping juntas. E por quê? Porque a gente começou a vender atacado, abrir novas empresas, abrir novos distribuidores e começamos a vender para o Sedex para toda a região do Nordeste e Centro-Oeste que não conseguiam vir aqui comprar os nossos produtos. E vendíamos muito. Então eu comecei a me destacar e ali eu aprendi um grande segredo da minha vida. Você precisa entender que aquilo que te foi confiado, você precisa multiplicar. Se você não multiplicar, não adianta você querer subir um step, passar um degrau a mais, se você não venceu essa etapa. A etapa é, confiaram algo em você, então faça o melhor, multiplique, faça aquilo crescer. Quando você estiver pronto para ver aquilo crescer, você reconhecer que aquilo está crescendo, é porque você está pronto para receber outras atribuições e outras responsabilidades. Tome cuidado com esse engano que esse jovem que veio falar comigo tem, porque na verdade aquela pequena liderança que estava sendo dada para ele era na verdade o teste da liderança dele. Ele podia ter multiplicado e feito aquilo crescer de uma maneira muito bonita, muito grande, né? E ver muita gente ao redor, mas na verdade ele não entendeu a proposta e não foi capaz de multiplicar o pouco que lhe foi confiado. Então essa é a terceira dica, né? Multiplique, né? Trabalhe um pouco pelos seus sonhos, entenda, não despreze os primeiros começos. A quarta dica, que eu acredito que também é uma chave, né? Faça o necessário e não o que é conveniente. Muita gente espera alguém para pagar pelo seu sonho, ou seja, alguém que vai investir em você, alguém que vai acreditar no seu projeto e vai colocar toda a sua fé, recursos e vai fazer o trabalho para ele acontecer. Isso não funciona, na vida real não é assim que o mundo funciona. Você precisa aprender a fazer o que é necessário e não o que é conveniente. O que quer dizer isso? É que muitas vezes a gente tem que retardar o prêmio, deixar de lado a recompensa, fazer o sacrifício agora para que possa depois colher os frutos desse sacrifício. Algumas vezes isso implica até em você se envolver, né, mais profundamente sem ter o reconhecimento. Interessante que eu acredito tanto nisso, que muitas coisas que eu aprendi na minha vida, que hoje eu usei, aprendi fazendo de graça, né? Me ofereci para algumas pessoas para trabalhar de graça para elas. E logo depois de 2, 3, 4 meses que eu estava trabalhando de graça, elas se sentiram devedoras e quiseram pagar um bom salário para fazer o serviço que eu fazia, que tinha aprendido com elas. Porque aqui está a chave. Quando você faz só o que é conveniente, eu só vou fazer isso no horário que eu posso, eu só vou me envolver nisso quando der, só quando eu tiver tempo, né? E você vai deixar o seu sonho para trás. Então, quando você faz o que você é necessário, você faz o que realmente você deveria fazer, você começa a recuperar, né? A investir naquilo que você deseja, né? Então, o que é necessário? Às vezes é necessário você separar uma hora ou 2 por dia para você pensar no seu trabalho, porque esse também é um outro problema que as pessoas têm, que elas acham que para elas poderem realizar o projeto, a missão, a visão, o sonho, o objetivo que elas têm, elas vão precisar abandonar o seu trabalho. Não, isso não é verdade. Se você não consegue fazer nas suas horas vagas, se você não consegue se desenvolver nisso, muito provavelmente na hora que você tiver o seu trabalho, você vai se acumular de tantas coisas, né, fixo naquilo que você deseja, que você não vai fazer realmente aquilo que você queria fazer. Então isso é uma lição de vida que a gente tem. Quem começa, ele começa por baixo, ele não se mede nos problemas, ele não fica preocupado com as dificuldades, ele não espera que alguém pague seus sonhos, mas faz o necessário, ele investe o tempo dele
todo dia um pouquinho pelo seu sonho e principalmente ele multiplica o pouco que colocaram na mão dele. Você foi colocado no departamento de vendas, tinha 3 clientes. Quantos clientes terminaram no ano com você? 6, 12, 15? Isso é um crescimento que você está gerando para a empresa, isso vai trazer reconhecimento. Não, mas entregaram 10 para você e no final do ano você terminou com 3, 4. Isso indica que você não está realmente de acordo com o cargo que estão te colocando. E é assim que você vai ser analisado, infelizmente, né? Uma das coisas que eu aprendi sobre isso também, que eu acredito que é a nossa quarta, agora eu me perdi, acho que é a quarta, né? As pessoas não podem pagar muito para ensinar você. Muita gente quer começar o sonho já ganhando financeiramente bem para fazer aquilo que eles não sabem fazer. Isso não existe, né? Para você aprender, você às vezes tem que pagar, você paga a faculdade, você paga a escola, você paga um curso, você paga treinamento, né? E às vezes o pagamento para você ir para a direção do seu sonho é abrir mão um pouco do seu salário, diminuir os seus recursos, para que você possa aprender e direcionar a sua vida no sonho, e com o tempo isso volta para você. Mas por que eu falo isso? Porque algumas pessoas, elas entendem que não haverá uma doação no começo, e há uma doação, porque é nessa doação que você está sendo treinado. Muita gente no meu trabalho, né, onde eu me desenvolvo como líder, eu vejo assim que muitas pessoas começaram com voluntários ali e hoje têm carreiras naquela área e ganham muito bem financeiramente, porque aprenderam, eles se desenvolveram. Outros aprenderam, mas não usaram aquilo para nada, infelizmente não multiplicaram o que tinham nas mãos, né? E por último, você precisa ficar por perto, né, das pessoas que estão envolvidas com o seu trabalho. Quem são essas pessoas que estão envolvidas com você? Quem são essas pessoas que têm direcionamento, que já chegaram lá, que já alcançaram? Estar por perto delas, servindo às vezes, ajudando, ouvindo, percebendo, vai ser um facilitador, vai fazer com que você não perca tanto tempo em erros e acertos, em tentativas e acertos que não vão te levar para lugar nenhum. Isso é muito importante para a gente entender, porque muita gente tem grandes projetos, mas não consegue fazer nada com ele, porque está esperando um momento adequado, sensacional, com tudo perfeito, que ele possa dar o jump, né, que eu falo, sair do que ele está fazendo e receber full time recursos financeiros de lá. E às vezes não é assim. Muitas pessoas começam as suas empresas trabalhando em outra empresa e de noite desenvolvendo seus projetos, nas horas vagas, fazendo seus clientes, né? Muitas pessoas começam seus grandes sonhos trabalhando, na verdade, parcialmente naquilo e se sustentando com outro salário. Estava vendo uma entrevista daquele grande, né, ator, todo mundo conhece, o Arnold Schwarzenegger, né? E ele estava contando que quando ele tinha 20 anos ele ganhou o prêmio de Mr. Músculo, né? Aquele prêmio mais famoso de músculos, né? Mas é interessante porque a gente acha que ele teve um berço, né? Ele teve um apoio, né? E na verdade ele não teve, né? Os pais dele eram muito pobres, os pais deles eram agricultores, né? E isso é interessante porque ele não queria ter a carreira dos pais, ele queria fazer uma outra coisa da vida dele e ele começou a se dedicar a isso. E para poder dedicar a isso, ele treinava 5 horas por dia, trabalhava na construção civil e depois fazia mais cursos de teatro à noite, das 9 à meia-noite. Olha que loucura, né? Então ele mostrou o quê? Que ele foi se dedicando ao seu sonho e se tornou esse ator que a maioria de nós conhecemos. Então, olha para isso, né? Pessoas que chegaram lá não tiveram a facilidade que a gente acha às vezes que elas têm. Talvez alguns tiveram, eu não sei de todos, mas em muitos casos são pessoas que tiveram que dormir menos, trabalhar mais, acordar mais cedo, mas arrumar um horário para poder se dedicar. Se alguém te confiou algo em sua mão, esse é o seu teste. Multiplique isso, faça isso crescer, faça isso prosperar, né? Faça o que é necessário, não o que é conveniente. Existe um equilíbrio, uma dificuldade também, porque às vezes nem tudo depende de nós. A gente às vezes não tem recurso, mas nós temos que sustentar a nossa família, nós temos que adequar a situação com
nossa esposa, ou com o nosso marido. Isso dificulta um pouco as coisas. Mas aí é importante você encontrar esse equilíbrio, né? E não abandonar a mão daquilo que você tem no seu coração e aquilo que arde o seu coração. Vá fazendo aos poucos, mas vai direcionando sua vida, vai conseguindo semear, porque aquilo que você semeia, você colhe. Isso é muito importante para nós. Então, é possível começar um projeto com poucos recursos? Posso demorar um pouco mais, mas é possível. Você acha que eu devo arriscar? Claro, você não deve pedir a conta do seu trabalho hoje e já ir lá tentar viver à custa de um projeto que você ainda não criou. Você nem sabe, né? Você nem testou isso, você precisa testar. Então comece isso parcialmente, comece trabalhando, comece desenvolvendo e você vai perceber que com o tempo isso vai tomando forma, vai tomando estágio, vai acontecendo e acaba até se sustentando. Aquilo que era apenas um hobby vira o seu sustento. Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer um review aqui, então, para a gente não se perder. A primeira parte é não despreze os pequenos começos. Entenda que as coisas não começam já no topo, você precisa começar onde você está e se você esperar um momento adequado você não vai conseguir começar. A segunda ideia é trabalhe um pouco todos os dias pelo seu sonho. A terceira ideia é multiplique o que você tem nas mãos, ao invés de querer pegar mais coisas e ficar frustrado porque não tem. Não, você tem lá um grupo, multiplique aquele grupo. Você tem uma reunião, faça aquela reunião crescer, né? Isso é muito importante. Às vezes você quer ter 10 reuniões, cuidar de 50 coisas e você não está conseguindo fazer nada crescer. Faça o que é necessário, não o que é conveniente. Então tenha o sacrifício em mente. Lembre que as pessoas não vão pagar muito por você para te ensinar, elas vão pagar pela capacidade que você tem de resolver problemas. Então se você ainda não pode resolver problemas que você está aprendendo, então você precisa também entender esse momento, embora em uma outra carreira, uma outra coisa você já poderia ter sido até um fenômeno, mas agora você está se direcionando àquilo que arde o seu coração, né? E por último, fique por perto de quem já chegou lá, aprenda com eles, cresça com ele. 2 perguntas que eu quero fazer para você. A primeira delas, que eu acho muito importante e às vezes a gente não entende: você já multiplicou algo que estava nas suas mãos? Veja bem, alguém já entregou algo para você e você devolveu multiplicado? Ele entregou um grupo de pessoas e de repente você já tinha 4, 5, 10 pessoas por seu esforço, por seu trabalho. Assim que você se vê, ou você é uma pessoa que, na verdade, aquilo que entregam na sua mão, você é um mantenedor, você consegue manter aquilo que te entrega nas suas mãos. Essa é uma grande diferença. E a segunda pergunta que eu quero fazer com você é: como você entende o que é necessário, mas não é conveniente para você chegar ao seu sonho, e como você pode administrar isso para que você possa fazer aquilo que arde seu coração? Bom, essas são as dicas de hoje. Acho que se você gostou, falou com você, ajuda a desenvolver o canal. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de dar o seu joinha. Isso ajuda demais o YouTube distribuir, entender que isso é relevante e as pessoas acabam recebendo isso e pode estar ajudando muita gente aí a se encontrar. E Deus te abençoe então, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!